Diante dessa advertência do Freud, né, de que a gente tem que, de alguma forma, fazer com que o paciente prometa não tomar decisões muito graves, né, ao longo da análise, que, como eu disse, é uma promessa inexequível, né, num certo sentido, é exagerado demais, mas que eu acho que aponta para uma outra questão, que é a questão da prudência como efeito da análise, como um certo direcionamento do dispositivo analítico como um todo, né? Mesmo que seja exagerado, logo depois desse parágrafo, onde ele pede essa promessa, fala dessa promessa, ele vai dizer, olha, mas ao mesmo tempo a gente tem que deixar voluntariamente intocado um certo espaço de liberdade, né, do paciente. Por quê? Porque não nos esqueçamos, né, que na realidade é apenas através de sua própria experiência e infortúnios que uma pessoa se torna sagaz. Ou seja, o Freud ele oscila, né, me parece aqui, ele oscila entre esse Freud que eu comentava, um Freud que está muito atrelado à ideia de que a experiência dificilmente nos modifica, e que, ao contrário disso, nós preferimos sempre sonhar, inventar narrativas literárias, ao invés de ir lá na experiência e modificar essa experiência. O eu, me parece, né, ao longo da obra freudiana, é sempre uma instância que prefere se fechar na tina, né, se fechar naquele arranjo que vai fazer com que ele se defenda da realidade, muito mais de tentar modificar a realidade. Só para dar um exemplo, né, que também a gente pode discutir, né, os significados da concepção de sujeito que está por trás desse exemplo. Mas lá no Além do Princípio do Prazer, o Freud fala do bebê, né, que era o neto dele, que brinca com o carretel diante da saída da mãe dele, né? E a interpretação do Freud dessa brincadeira do Fordá é que o bebê tenta controlar a mãe simbolicamente através do carretel. Então ele joga o carretel adiante e traz o carretel de volta, assim, fazendo assim simbolicamente aquilo que ele desejava de fato, que era trazer a mãe para si, controlar essa ida e vinda da mãe que o angustiava. Esse exemplo é um exemplo notável de como que no mínimo, ambivalente essa concepção de sujeito em Freud, que a um só tempo faz algo para lidar com uma insatisfação, com uma angústia, por exemplo, a angústia de ser deixado pela mãe, mas que não faz algo para modificar a realidade em si. A mãe foi trabalhar, ela foi cuidar da vida dela e ele conseguiu, por assim dizer, internamente, mesmo que tenha esse recurso externo do brincar, conseguiu resolver essa questão sem ir lá chorar e impedir que a mãe saísse. Fazer, então, por assim dizer, uma modificação externa efetiva na realidade. Enfim, é um exemplo para a gente discutir se essa concepção do sujeito em Freud ela é mais conformista, ela é menos conformista, e obviamente a gente está discutindo isso para se perguntar quais são os recursos, né, de uma psicanálise para que a gente, de alguma maneira, convoque, nas situações que isso é necessário, um não conformismo, né? Assim, um certo tipo de enfrentamento, né? O Freud vai usar muito essas metáforas bélicas nesse texto, acho que não por acaso, um enfrentamento de situações que nos deixa sofrendo, que produz sofrimento, ou seja, muito mais do que uma solução criativa, imaginativa, intrapsíquica, né, uma solução interna ao próprio sujeito, uma solução que de fato redescreva suas relações, sua posição política, enfim, sua posição no mundo, sua posição moral, de tal maneira que a compulsão à repetição não seja facilitada também por esses arranjos sociais dentro dos quais o sujeito se coloca. Enfim, é uma passagem então que ele está dizendo claramente, olha, experiências, infortúnios vão fazer com que essas pessoas fiquem sagazes, né? A gente aprende através da experiência, aprende através dos infortúnios.
A grande questão é o quanto a gente aprende e o quanto dessa aprendizagem redunda numa saída da compulsão à repetição. Isso não fica claro no texto, e a impressão que eu tenho lendo o Freud como um todo é que ele tende a sempre apostar numa saída interna, né? Uma saída dentro do psiquismo, dentro da tina. E aí, numa determinada passagem, que vou ler a tradução que eu fiz, ele, na página 134 da Gesammelte Werke, ele vai falar o seguinte: olha, ocasionalmente pode acontecer que não se tenha tempo de colocar as rédeas da transferência nas pulsões selvagens, ou que o paciente, numa ação de repetição, na compulsão à repetição, rompa o vínculo que o atava ao tratamento. Então, é uma passagem importante que está dizendo o seguinte: primeiro, de novo, a metáfora, né? As rédeas da transferência nas pulsões selvagens. De novo, essa ideia de conflito, essa ideia de que o analista, de alguma maneira, tem que domar as pulsões, né, do analisando, de tal maneira que essa saída totalitária das pulsões, né, compulsiva, né, ela seja evitada, que essa saída ela seja adiada e, se possível, transformada em fantasia, em discurso, né, em conversa perlaborativa dentro da análise. Então, é uma passagem que eu considero também importante e que aponta efetivamente para um tipo de direção, né, do tratamento que o Freud quer estabelecer. Quer dizer, essa ideia de colocar rédea tem a ver com aquilo que ele falava mais cedo no texto, de um certo tipo de convite à tolerância né, com o sintoma. A expressão que ele usa, né, que está traduzida aqui na Standard como regalar-se em seus sintomas, na Gesammelte Werke está benutzen, que é utilizar-se, valer-se, não tem tanto um sentido assim de regalar-se, gozar e tal, e que eu acho que cabe muito uma interpretação mais aberta, né, desse termo, no sentido de que, bom, e aí, se a gente puder, né, sob as rédeas da transferência, ou seja, admitindo que a gente tem que enunciar isso para um outro, enunciar as minhas repetições para um outro e não partir para repeti-las de fato, se nessa situação eu posso me valer, me utilizar dos meus sintomas de uma maneira diferente do que eu tinha até então utilizado, brincado com eles. Eu digo brincado porque logo a seguir o Freud vai usar uma metáfora, que é uma metáfora muito interessante, da transferência como um tipo de terreno de ação, um terreno que é um parque infantil, um Tummelplatz, que está na página 134 também, que foi traduzido aqui na Standard como um playground, né? A transferência como playground. Ou seja, a transferência como um parque de diversões. É a ideia de que eu, ao perceber, né, os meus sintomas, perceber as minhas repetições, eu posso brincar com isso, eu posso voltar a colocar isso, a manejar isso de alguma forma que não me faça tão mal, não me produza tanto sofrimento. Muito bem, ele diz o seguinte: todavia, o instrumento principal para reprimir, e aí a palavra dele em alemão é domar mesmo, para domar a compulsão do paciente à repetição e transformá-lo num motivo para recordar, reside no manejo da transferência. Tornamos a compulsão inócua e, na verdade, útil, concedendo-lhe o direito de afirmar-se num campo definido. Admitimos-la à transferência como a um playground, no qual lhe é permitido expandir-se em liberdade quase completa e no qual se espera que nos apresente tudo no tocante a instintos patogênicos, né, ou essas pulsões, né, patogênicas, que se acham oculto na mente do paciente. Contanto que o paciente apresente complacência bastante para
para respeitar as condições necessárias da análise, alcançamos normalmente sucesso em fornecer a todos os sintomas da moléstia um novo significado transferencial e em substituir sua neurose comum por uma neurose de transferência, da qual pode ser curado pelo trabalho terapêutico. A gente vai ler o parágrafo todo, eu quero comentar até aqui essa parte. Então, primeiro, essa ideia brilhante de pensar na transferência como um certo tipo de playground, né, o Tummelplatz, que é um parque de diversões, uma ideia onde que me vem assim, como interpretar, né, essa metáfora? Me vem a sensação de que um lugar seguro onde eu possa falar dessas coisas, né, dos meus desejos, minhas crenças infantis, e que eu não vou ser de imediato punido ou julgado, e não vou ser principalmente obrigado a tomar uma decisão imediata quanto a esses desejos, a essas crenças. Eu vou poder brincar com isso. Brincar tem muito esse sentido da prudência, da espera, de que a gente vai poder ficar brincando aqui, porque esse espaço é um espaço seguro, é um espaço que está protegido. E aí o Freud continua então essa passagem dizendo que o paciente tem que ter uma certa complacência com esse espaço, né? E essa ideia não me parece de jeito nenhum distante do que vai aparecer nos outros escritos técnicos do Freud, onde ele vai propor que o paciente, o analisando, ele tem que aderir ao tratamento, né? Ele falava aqui nesse texto da coragem da adesão ao tratamento, mas essa coragem implica numa certa complacência, ou seja, implica numa certa renúncia a esse querer controlar tudo, a querer saber de tudo de si, a querer saber plenamente do seu desejo, né? E o Freud continua então a passagem dizendo o seguinte: a transferência cria assim uma região intermediária entre a doença e a vida, através da qual a transição de uma para outra é efetuada. A nova condição assumiu todas as características da doença, mas representa uma doença artificial, que é, em todos os pontos, acessível à nossa intervenção. Trata-se de um fragmento da experiência real, mas um fragmento que foi tornado possível por condições especialmente favoráveis e que é de natureza provisória. A partir das reações repetitivas exibidas na transferência, somos levados ao longo dos caminhos familiares até o despertar das lembranças, que aparecem sem dificuldade, por assim dizer, após a resistência ter sido superada. Ou seja, a troca da neurose pela neurose de transferência, em outras palavras, quer dizer uma atenção por parte do analista e do analisando com relação às compulsões à repetição, né? Em outros termos, trocar a neurose que vai estar acontecendo o tempo todo, né, em todas as relações, por essa observação mais sistemática das repetições na relação analítica. É isso que significa fazer uma neurose de transferência. Então eu queria interpretar, eu estou interpretando por enquanto dessa forma, né? Assim, uma maneira de interpretar a neurose da transferência é pensar num tipo especial de atenção, num tipo especial de observação que a gente faz com relação às nossas repetições. E no último parágrafo, finalmente, e só 2 parágrafos, na verdade, do final do artigo, o Freud fala desse conceito final, que é o conceito de elaboração.